Graças e paz a todos, queridos, amados de Deus, a paz para você, internauta, você ouvinte, você que ama a palavra de Deus. A mensagem de hoje está imperdível. Que mensagem é essa que nós vamos exatamente trazer para você? No livro de João 10, que é o Evangelho de João 10, no verso 1 em diante. A epígrafe exatamente está falando aqui, Jesus, o bom pastor. Falar exatamente de pastor, né? É difícil hoje em dia um verdadeiro pastor. Um pastor que ama as ovelhas. Um pastor que quando vê a ovelha ferida, vai lá e leva remédio para o ferimento da ovelha. O pastor quando vê a ovelha passando fome, vai lá e leva alimento verdadeiro para a ovelha. Ajuda a ovelha. Quando a ovelha exatamente encontrou dificuldade na caminhada, o pastor vai lá, o verdadeiro pastor vai lá e ajuda a ovelha na caminhada. Não é isso? Cuida exatamente da lã da ovelha. Leva água para a ovelha. Leva algo que a ovelha está precisando. Será que hoje em dia é assim? Será que se a ovelha estiver passando fome, o pastor vai lá e leva comida para a ovelha? Será que se a ovelha está passando necessidade, será que vai lá e leva algo para ajudar a ovelha? Leva remédio quando a ovelha está doente, vai lá, cuida da ovelha, cuida com amor da ovelha? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo um dia falou no finalzinho do Evangelho de João: Pedro, tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas, quer dizer, cuida das minhas ovelhas. Falou 3 vezes. Será que hoje em dia é assim? Me diz. Ou só quer extorquir dinheiro? Ou só quer exatamente enganar as ovelhas? Ou só quer exatamente afastar as ovelhas de Deus? Ou só quer matar a ovelha espiritual? Vamos saber como é que é isso. No livro de João 10, tem uma epígrafe exatamente assim: Jesus, este é o nome que está sobre todos os nomes. O bom pastor, esse não tem igual. Jesus é o pastor, o bom pastor. Igualmente esse não existe, é único. Nem antes nem depois, ele é único. Ele é o centro de tudo. É Jesus, o bom pastor. Só para você ter ideia, o Evangelho de João, capítulo 13, ou melhor, 15, 13, diz, que Jesus, ele deu a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida exatamente pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. Sabe disso? Só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, olha o que diz aqui, Evangelho de João 15 e o 13. Olha o que diz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quer dizer, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe disso? Jesus, ele amou tanto o seu povo, amou tanto as suas ovelhas, que deu a vida por elas. Sabe disso? Preferiu morrer por elas. Preferiu exatamente pagar a dívida das suas ovelhas. Ajudar as suas ovelhas. Sabe disso? A morte de Jesus na cruz trouxe vida para as ovelhas. Sabe disso? A morte de Jesus Cristo naquela cruz libertou as ovelhas da escravidão. Certo que hoje em dia tem ovelha que é tão desobediente que procura ainda a maldição, coisas erradas. Mas mesmo assim, Jesus foi um bom pastor e continua sendo até hoje e vai continuar sendo eternamente o bom pastor. Igual não existe, ele é único. E diz exatamente aqui assim, verso 1, João 10, 1 diz assim:
Na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Sabemos que exatamente o pastor verdadeiro, ele cuida com amor das ovelhas. Sabe disso? Ele cuida com amor. Ele tem as ovelhas ali como fosse algo precioso. Sabe disso? Algo precioso. E o pior que é verdade. Sabe disso? A ovelha é algo precioso para Deus. Muito precioso. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta do curral das ovelhas e vai adiante delas. Sabe disso? Ele entra para ver, para analisar como está as ovelhas. Ele vai no curral, quer dizer, como se fosse na casa das ovelhas. Será que hoje em dia é assim? Será que hoje em dia os pastores vão na casa das ovelhas? Ver se precisa exatamente de alguma coisa, de ajuda? Será que visita exatamente as ovelhas doentes nos hospitais? Me diz aí. Aqui está dizendo exatamente que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do curral das ovelhas. Em qual sentido o pastor vai no curral das ovelhas? Para ver o que está acontecendo. Para ver se não falta uma. Para ver se exatamente está doente alguma ovelha, cuidar do ferimento dela, da dor dela, de muito mais. Mas aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas e entra por outra parte, né? Falando do ladrão, falando exatamente do salteador, que é o ladrão, né? Dos enganadores, né? E muito mais. Eles entram por outra parte para que o dono das ovelhas não venha ver, perceber que ele está entrando ou pulando, né? Para carregar o que tem mais de valor daquele pastor. No verso 2 diz exatamente assim: aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3. Este é o porteiro. Ó, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome. E chama pelo nome. As suas ovelhas chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Quer dizer, o pastor, ele sempre chama, o verdadeiro pastor sempre chama a ovelha pelo nome. Tipo, eu me lembro que uma vez Jesus, ele estava passando por um caminho. De repente, um homem de pequena estatura correu e subiu num pé de figueira. Uma figueira braba, né? Um pé de pau ali brabo. Né? E o sentido desse homem era ver quem ia passar por ali. Certo que ele já tinha ouvido que Jesus ia passar ali pertinho ali da casinha dele. Né? Mas ele correu, subiu no pé de figueira. E ficou lá, esperando Jesus passar. De repente veio Jesus e mais um bocado de gente junto com ele. Sabe disso? Jesus Cristo, quando ele ia passando, viu exatamente um homem em cima do pé de figueira. Quem era esse homem? Exatamente Zaqueu. Jesus Cristo, olhando para esse homem, falou: Zaqueu, ele sempre chama pelo nome. Lembra de Lázaro, quando ele estava lá no túmulo? Né? Lembra? Chamou pelo nome. Jesus sempre chama pelo nome, porque ele conhece as suas ovelhas.
conhece aquelas que lhe pertencem. Sabe disso? Não é à toa que Zaqueu passou a ser exatamente um servo de Deus. E devolveu tudo aquilo que ele tinha tirado do povo, ele devolveu. Sabe disso? Então é desse jeito. O verdadeiro pastor sempre chama pelo nome as suas ovelhas. Sabe disso? E ele não se confunde. Ele não se ilude. Sabe disso? Mas ele conhece cada uma das suas ovelhas e chama pelo nome. Se por acaso exatamente chegar o pastor na sua casa e chamar fulano ou ciclano, você exatamente vai conhecer que é exatamente o seu pastor que está te chamando. Mas se chegar outro, né? E falar ciclano, sei o quê, verdadeiramente você vai dizer, eu não conheço essa voz. Essa voz eu não conheço. Como eu vou abrir a porta se eu não conheço essa voz? É uma voz estranha. Isso aí não é o meu pastor. Não. Não é isso? No verso 4 diz exatamente assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e a ovelha o segue, porque conhece a sua voz. Está bem? Quer dizer, as ovelhas conhecem exatamente o seu pastor. É o costume, né, das ovelhas. Né? É o costume, já está acostumado. Sabe disso? Acostumado com o pastor. Depois de tantos anos e anos de convivência junto com as ovelhas. Sabe disso? Porque o pastor, ele cuida das ovelhas. Né? Cuida bem das ovelhas. E as ovelhas o seguem. Ama exatamente o pastor, as ovelhas. E o segue. Mas se for exatamente outro tipo de pastores, né? Jamais as ovelhas vai seguir, a não ser que enganem ela, né? Porque os que mais tem hoje em dia no mundo é o engano. É o engano. Sabe disso? Engano. Pessoas iludidas, confundidas, né? Porque foi enganada e confundida e iludida por falsos ensinamentos de outras pessoas, de outros líderes, que não têm compromisso com a palavra de Deus. No verso 5 diz exatamente assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Está vendo? De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Está vendo? É desse jeito. Eu me lembro que quando eu comecei na minha caminhada no Evangelho, tinha tanta gente, tantos líderes, querendo me tirar eu da onde eu estava. Sabe disso? Da onde eu estava. Sempre me chamavam, vem comigo. Eu vou te fazer ser conhecido. Eu vou te levar em vários lugares. É aquilo outro. Não, meu filho. Para com esse papo furado. Isso é papo furado. Sabe disso? Isso é ilusão. Hã? Se Jesus Cristo, se ele não for conhecido no mundo inteiro, e eu é que vou, é isso? Eu é que consigo? Claro que não. Claro que não. Se o dono da vida, entendeu? Se ele não for conhecido no mundo inteiro, eu é que não vou. Eu é que não consigo. Sabe disso? Não adianta. Não adianta. Porque, para falar a verdade, eu só vou seguir aquele meu líder, aquele meu pastor, aquele que exatamente cuida de mim, aquele que exatamente cuida das minhas feridas, aquele que exatamente me ajuda com Deus, na caminhada com Deus.
Sabe disso? É desse jeito. E olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? Quantas pessoas já vieram com conversa estranha para mim? Né? Não, aquele não é o teu lugar. Aqui é melhor, porque aqui é assim, 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 assim. Nada. Esquece. Esquece. Nunca troco o certo pelo duvidoso. Nunca. Você pode se dar mal. Você saber disso. E olha o que diz no verso 6. Jesus disse esta palavra. Mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só. Verso 8 diz assim: todos os quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirás. Não os ouvirás, né? Não ouvirás. E olha o que diz mais o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. E sair por mim, salvar-se-á e entrará. E sairá e achará pastagem. Quer dizer, o verdadeiro pastor, ele sempre vai ter exatamente um alimento saudável para as suas ovelhas. Sabe disso? O verdadeiro pastor sempre vai levar uma água limpa, uma água boa, uma água que não vai causar mal no seu estômago, uma comida também que não vai causar mal-estar no seu estômago, sabe isso? Causar aquele, né, transtorno no seu estômago. Agora, tem lugar por aí, meu amigo, né, que pessoas que cuidam de ovelhas, limpas, né, que não está mais passando o verdadeiro alimento para as suas ovelhas. Sabe isso? As ovelhas exatamente estão andando por andar. A ovelha já está sem fé, acabada. Sabe isso? De tanto extorquir dinheiro, de não passar o verdadeiro alimento, de não passar uma boa água para as ovelhas, sabe disso? E vai levar anos e anos e anos e anos desse jeito. Entra e sai, sabe disso? Entra na igreja e sai, entra na igreja e sai, entra na igreja e sai. É desse jeito, sabe disso? Porque, para falar a verdade, o verdadeiro pastor, ele foi chamado para sofrer. Não é à toa que quando uma ovelha sai do rebanho, ele vai em busca daquela ovelha. Não importa que situação esteja aquela ovelha. Sabe disso? Ele vai em busca. Ele resgata. Ele toma da mão do lobo. Sabe disso? Ele traz com vida. Ele resgata aquela ovelha. Né? É desse jeito. Por que não falar da parábola, né, da 100 ovelhas, né? Se uma sai do rebanho, né? Tipo, 100 ovelhas. Sai uma, fica as 99. O que o pastor, o verdadeiro pastor faz? Pega todas aquelas ovelhas, coloca no curralzinho, protegida, e depois vai em busca daquela. Se está em perigo, ele vai lá e resgata, salva a ovelha. Se está em passou numa lama e ficou atolado, vai lá e tira a ovelha dali. Sabe disso? E muito mais. Muito mais. Se está ferida a ovelha, ele vai lá, leva um remédio para a ovelha, né?
Está cheio de carrapicho, a ovelha vai lá e tira os carrapichinhos da ovelha. O verdadeiro pastor, ele cuida bem das ovelhas. Sabe disso? Ele fica no ponto de dar vida pelas suas próprias ovelhas. Mas não deixa o mercenário, os enganadores, roubar as suas ovelhas. Sabe disso? Porque sabe se as ovelhas for roubadas, carregadas, as ovelhas vão sofrer. Sabe isso? Vão sofrer danos. E olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz que no 10, né? João 10, 10 diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quer dizer, o ladrão exatamente por que não dizer que exatamente é o inimigo das nossas almas? O inimigo das nossas almas exatamente é o pior ladrão que tem. Ele rouba as ovelhas sem que o pastor precise. Sabe disso? É o que mais tem hoje em dia, é a ovelha desgarrada nesse mundo que nós estamos vivendo. Ovelhas sofrendo, ovelhas com fome, ovelha bebendo água suja, ovelhas sofrendo por aí, vivendo uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Até o alimento que elas recebem é capim seco. Sabe disso? Porque a ovelha tem que comer um pasto verdejante, verdinho, né? Tipo isso aqui, né? Tipo assim, essas ovelhinhas aqui, tá vendo? Tem que estar num pasto, né? Num pasto verdinho, verdejante, como diz no Salmo 23, não é isso? Então, meu amigo e minha amiga, igualmente diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, o verdadeiro pastor nunca vai faltar alimento verdadeiro para as suas ovelhas. Nunca. Sabe disso? Ele cuida bem das suas ovelhas que o ladrão não consegue roubar, matar e destruir. Sabe disso? Sabe que hoje em dia ainda tem um pastor assim, que cuida verdadeiramente das suas ovelhas, das ovelhas do qual o próprio Deus confiou nas suas mãos? Me diz aí. Não? Será que hoje em dia tem pastores assim, que vai em busca da ovelha? A ovelha saiu dali do curralzinho, né? Está meio triste, esqueceu alguma coisa com a ovelha. Ele vai lá, conversa com a ovelha, né? Resgata a ovelha, traz ela de volta para o rebanho. Será que hoje em dia é assim? Olha o que diz mais a palavra de Deus aqui, no verso 11 agora. Olha o que diz o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe disso? Olha só que mensagem é essa. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Tipo Jesus. Né? Aqui diz exatamente, aqui é Jesus falando. Ó. Olha o que diz. Eu sou o bom pastor. Realmente, é verdade. Igual a esse não existe. Né? Não existe. Tem alguns ainda pastores, né, que imitam Jesus Cristo. Né? Pastores, ainda tem pastor que cuida verdadeiramente das ovelhas, que dá um alimento, né, saudável para as ovelhas, leva água, né, limpa para as ovelhas, cuida da lã das ovelhas, sabe disso? E muito mais, muito mais. Agora tem outros por aí, né? Não merece nem ser chamado de pastor, né? Porque hoje em dia as
pessoas, né, são consagradas a pastores, não no sentido de conduzir as ovelhas, não, mas exatamente de se enriquecer através das ovelhas, né? Às vezes pode vender uma ovelha, né? Mas imaginou nisso? Né? Ganhar dinheiro em cima da ovelha, extorquir, né? E muito mais, muito mais. Olha o que diz, meu amigo. Jesus falando aqui, eu sou o bom pastor. Eu sou o quê? O bom pastor. Realmente. Igualmente foi, né, falado aqui. No Evangelho de João, capítulo 15, no verso 13 diz, João 15, 13 diz, né, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pela vida dos seus amigos. O bom pastor, ele sempre dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morre amando as suas ovelhas. Ele demonstra o amor pelas suas ovelhas. Sabe disso? Ele cuida 100% das suas ovelhas. É desse jeito. E quando a ovelha está ferida, ele vai, leva um remédio, arruma um remédiozinho e leva e coloca na ferida da ovelha. A ovelha está passando fome, ele vai em busca de comida e leva para a ovelhazinha que está passando fome. A ovelha está cheia de carrapicho, ele vai lá e tira os carrapichos de um por um da ovelha. Ele cata os carrapichinhos da lã, né, dos pelos das ovelhas. Ele cuida da lã, do pelo da ovelha. Sabe disso? Se as ovelhas estão faltando água, está com sede, ele vai lá e leva água também para as ovelhas. Uma água limpa, uma água saudável. E muito mais. Sabe disso? Muito mais. Por isso, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele mesmo falou que ele é o bom pastor. E vai continuar sendo eternamente. Porque o bom pastor ele dá vida pelas suas ovelhas. Viu? Ele dá vida pelas suas ovelhas. Como assim? Como assim? Ele dá vida cuidando, levando alimento, levando água, cuidando dos ferimentos, cuidando da ovelha e muito mais. Se a ovelha está em perigo, ele vai lá, resgata. Né? Eu me lembro muito que um dia, né, o próprio Davi, né, Davi não era nem chamado por Deus, Davi. E já era pastorzinho de ovelha. Um dia, um leão saiu de dentro do mato e abocalhou uma das ovelhas do seu pai. Sabe disso? Uma das ovelhas do pai dele, um leão pegou. Rapidamente, Davi ele correu em direção da ovelha que estava ferida, que estava sendo agarrada por um leão. Davi resgatou aquele leão, ou melhor, resgatou aquela ovelha da boca do leão, perdão, né? Aquela ovelha que estava na boca do leão. Resgatou com vida e matou o leão. Não bastava um leão ter vindo, né, e atacar uma ovelha do seu pai, mas com pouco aparece um urso, faminto, rugindo, com fome, e agarra uma das ovelhas do seu pai de novo. Davi corre imediatamente e resgata aquela ovelha. Aquela ovelha. Sabe disso? Olha só. O verdadeiro cuidador de ovelha, né? O verdadeiro pastor é desse jeito. Valente. Ele ama as ovelhas, protege as ovelhas e muito mais. Fica atento. Atento. De olho regalado. Para que o ladrão não venha e roube as suas ovelhas. O ladrão pode ser um urso, né? Pode ser um leão, né? Pode roubar. Um lobo. É isso. Né? Então,
Só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, o verdadeiro pastor, ele sempre vai dar a vida pelas ovelhas, sempre. Sabia? Sempre. Então, meu querido amado de Deus, será que hoje em dia, você conhece algum pastor que dá vida pelas ovelhas? Que faz tudo isso que eu já falei aqui? Será que ele realmente cuida das ovelhas do jeito que é para cuidar? Alimenta as ovelhas do jeito que é para alimentar? Me diz aí. Será que hoje em dia, as coisas que está mais difícil é você ver exatamente, né? Pastor cuidando de ovelha. Está doente, vai visitar. Leva um remédio. Está passando necessidade, vai lá, visita, faz uma visita, leva algo para a ovelha. Hoje em dia é uma palhaçada grande, né? Roupa que era para dar para as ovelhas, faz é vender para arrecadar, né? Comida, no lugar de dar comida às ovelhas, faz é vender. É uma palhaçada grande que, né? Jesus Cristo, ele tem que voltar. Sabe disso? Porque só na volta do nosso Senhor Jesus Cristo vai acabar esse tipo de coisa. Sabe isso? É o falso amor. Sabe disso? É desse jeito. Então, aqui nessas mensagens, né? É onde a gente aprende. A gente aprende muito nessa palavra tão abençoada. É onde a gente sabe, entende, sabe disso? Que tipo de líderes tem hoje em dia no mundo? Será que realmente o seu líder, que é o pastor, o anjo da igreja, será que ele realmente se preocupa com você? Porque se o pastor é um anjo da igreja, se ele não ajuda as ovelhas, então é melhor deixar de ser anjo e pastor da ovelha. Sabe disso? É melhor. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro anjo, ele ajuda as ovelhas em tudo. Em tudo. Então essa foi a mensagem. Que Deus vos abençoe a cada um, em nome do eterno Jesus Cristo. Graças e paz. E até outro dia, se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.